Olá, meus irmãos, graça e paz, bem-vindos a mais um estudo da Igreja Batista Reformada aqui em São Luís, que tem como tema geral a Igreja é admirável. Hoje nós vamos trabalhar o subtema a membresia da igreja local. Bom, será que o Novo Testamento se refere a uma membresia de igreja local? Quais são as marcas de um membro que edifica a igreja e que segue os padrões do Novo Testamento? É importante realmente fazer parte de uma membresia de igreja local? Bom, são essas e outras perguntas que nós vamos tentar responder aqui, direcionando os irmãos, ok? Então, antes de começarmos, vamos orar, tá? Para que Deus nos oriente. Oremos. Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade de estudarmos Tua Palavra. E hoje pensaremos em um assunto tão importante que é a membresia da igreja local. Instrui os nossos corações, Senhor, ilumina as nossas mentes, tudo para a Tua glória. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém e amém. Bom, então, o subtema que nós vamos trabalhar é a membresia da igreja local. Só lembrando o estudo anterior, no último estudo, nós falamos sobre a natureza da igreja e ali afirmamos que, em última análise, a igreja é estabelecida pela providência de Deus, pela soberania de Deus, então tem uma origem divina, ok? Falamos sobre os atributos da igreja, ela é una, santa, universal e apostólica. Também falamos sobre as marcas da igreja, dentre elas destacamos a pregação genuína do Evangelho e a administração correta das ordenanças. Não falamos sobre disciplina eclesiástica, porque nós vamos separar um estudo só para falar desse assunto, tá bom? Então, foram esses os assuntos que nós trabalhamos no último estudo. Hoje, nós vamos falar sobre membresia. Então, eis um sumário para vocês. Primeiro, é necessário se envolver com a igreja local? Primeira coisa que a gente vai trabalhar. Segundo, responsabilidades e deveres dos membros de uma igreja local. Terceiro, as características que todo membro de igreja local deve apresentar. E no final, nós vamos falar sobre maneiras de servir na igreja local. Vamos caminhar então. Bom, primeira coisa ainda nas palavras introdutórias, eu quero dizer que nós encontramos diariamente membresias, pessoas que são específicas e identificáveis. Por exemplo, pensem em um clube de futebol, tá? O escudeto do time, a cor da camisa, o estádio, o tipo de profissão, de gestos, de movimentos que eles fazem são peculiares de um time de futebol e de determinado time. Também temos clube social, clube de livros, enfim. Tem alguns clubes, claro, que você paga e que você vai quando quer e quando não quer você não vai. Não tem tanto compromisso assim. Bom, do outro lado, quando a gente pensa em igreja local, parece que há uma aversão quando se pensa em membresia de igreja. Eu acho que por duas razões. A primeira, algumas pessoas não gostam de prestar contas da sua vida, tá? de ver outras pessoas orientando, corrigindo, etc. Também há uma espécie de aversão em relação ao compromisso. Muitas pessoas querem viver sem compromisso, sem ter uma agenda estabelecida para ir para a igreja local. Muitas pessoas são mais direcionadas pelos sentimentos do que por uma convicção e um compromisso, tá? Diante dessa percepção errada, equivocada de igreja local, ou de membresia de igreja local, tá bom? Nós vamos estudar hoje esse assunto que é tão importante, ok? Vamos mostrar para vocês que a igreja local no Novo Testamento ela era composta de indivíduos múltiplos e unidos pela fé em Jesus Cristo, tá? Então, pessoas que criam em Jesus Cristo eram reunidas em um grupo e esse grupo era identificável como igreja, tá? Romanos 12:5 fala sobre isso, tá? Então, é um corpo espiritual e também um corpo relacional. No Novo Testamento, nós temos a igreja local como um grupo específico e um grupo identificável. Daqui a pouco eu vou trazer alguns textos bíblicos para a gente. Conforme o Mark Dever escreve,
Deus sempre tensionou que houvesse uma linha nítida para distinguir aqueles que creem nele daqueles que não creem. Então, há uma maneira de viver, existem marcas peculiares daqueles que foram salvos em Jesus Cristo, que são seguidores do Senhor Jesus Cristo. E isso deve ser evidenciado na nossa caminhada enquanto membros de uma igreja local. Mas será que é importante realmente pensar de maneira correta e gastar tempo falando sobre membresia de igreja? Tá? Bom, segundo o Charles Spurgeon, é muito importante, porque a depender da maneira que você analisa, que você pensa em igreja local, isso pode trazer saúde para a igreja ou pode trazer doença, sabe? Pode trazer destruição para uma igreja local. Bom, o Spurgeon descreve o seguinte: introduzir pessoas não convertidas na igreja é enfraquecê-la e degradá-la. Então, se a gente aceitar na membresia da igreja qualquer pessoa, eu não estou falando de abrir as portas no domingo à noite para que toda pessoa entre. Não, isso pode acontecer e deve acontecer. As pessoas devem entrar na igreja, o espaço deve estar aberto para que elas ouçam a pregação do Evangelho. Eu estou falando sobre membresia da igreja, pertencer àquela igreja local. Se nós aceitarmos pessoas que não são convertidas, isso vai dar um problema. E, primeiramente, isso não é bíblico. Tá? O erro começa aí. Mas, de maneira prática, as consequências serão desastrosas. Portanto, continua Spurgeon, um ganho aparente é, na verdade, uma perda real. Então, pode ser até um ganho numericamente falando, mas será uma perda real. A vida da igreja não terá saúde se nós aceitarmos ou abordarmos o assunto membresia de igreja de uma maneira tão irresponsável e antibíblica assim. Existem efeitos desastrosos quando nós aceitamos ou deixamos no nosso rol de membros pessoas que não são convertidas. E eu digo isso a partir da evidência, da vida dessas pessoas. Então, eis algumas consequências desastrosas. Primeiro, membros ausentes dificultam o evangelismo. Tá? São pessoas que parece que dizem que são daquele time, mas que vestem a camisa, mas não jogam pelo time. Não estão ali para serem instruídos pelo Evangelho, não estão ali para serem orientados pela palavra e pelos líderes da igreja, tá? E, consequentemente, não têm o desejo de compartilhar o Evangelho. E a igreja também é vamos chamar aqui, uma agência missionária, um corpo de membros, um corpo de irmãos que foram alcançados pelo Evangelho e querem que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Então, quando você não leva a sério a membresia da igreja, isso enfraquece o potencial evangelístico da igreja. Segundo, membros ausentes confundem os recém-convertidos. Com essa maneira irresponsável de encarar a igreja local, você está dizendo para os membros mais jovens, né, ou os novos convertidos, você pode viver da forma que quiser. Então, você pode não ter compromisso, você pode não se envolver com a igreja local. Se você quiser participar da escola bíblica, você participa. Se você quiser participar da reunião de oração, você participa. Ou seja, você faz o que você quiser. O que você não quiser fazer, você não é obrigado, ninguém pode te obrigar. Então, você acaba ensinando. De uma maneira ou de outra, nós estamos ensinando diariamente às pessoas. O que você tem ensinado para os membros mais novos na fé ali na igreja local? Isso é bem importante para a gente. Terceiro, membros ausentes desmotivam aqueles que frequentam regularmente a igreja, ou seja, o fardo fica mais pesado. Tá? Então, em vez de você estar compartilhando das lutas do outro irmão, servindo na igreja local, em determinado ministério, em determinado departamento, não, você prefere ficar em casa, você não tem compromisso, você não quer se envolver muito com a igreja e deixa um trabalho muito pesado sobre os ombros de poucas pessoas. E isso acontece com muita frequência. Outro ponto, quarto ponto, membros ausentes preocupam seus líderes. Hebreus 13, verso 17 diz: pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas. Aqui é uma referência à liderança, aos pastores, aos presbíteros. Então, quando você falta constantemente, quando você não tem compromisso, os pastores se preocupam, os pastores que se prezam, né? Pastores
que buscam ser fiéis à palavra de Deus. Então, os meus amigos pastores que me ouvem agora sabem do que eu estou falando. Nós somos impactados com a ausência dos membros, né? A gente fica preocupado realmente. Tá bom? Então, é muito importante ter um conceito correto sobre membresia de igreja local, tá? Talvez o seu conceito incorreto de membresia de igreja local tenha a sua raiz, a sua fonte, em um conceito equivocado de igreja local. Nós temos várias igrejas aqui no Maranhão e no Brasil e no mundo. Então, igrejas que têm, por exemplo, a ausência da pregação do evangelho, igrejas que separam poucos minutos para pregação, por exemplo, que não seguem a escritura como o texto que regula o culto, as canções, a pregação e por aí vai. Igrejas que parecem mais ONGs do que uma agência do reino de Deus, vamos dizer assim, entende? Nós temos muitas visões de igreja local aqui no Brasil e no mundo, tá bom? Mas a Escritura nos ensina realmente o que é igreja local. A igreja não é um clube, a igreja não é uma organização voluntária que a adesão é opcional. A igreja não é um grupo amigável de pessoas que compartilham interesses em questões religiosas. Eu gosto de falar sobre o divino, então a gente vai estar ali só para falar sobre o divino. Se fosse assim, a gente se reuniria apenas uma vez só para falar ali sobre alguma coisa sobre Jesus Cristo, sobre a humanidade de Jesus Cristo, ou sobre o fim dos tempos, e então voltaríamos para casa. Mas igreja local vai muito além do que estudar apenas um ponto teológico, tá bom? E também não é um órgão prestador de serviços em que os clientes têm toda a autoridade. É claro que na igreja local a gente tem privilégios pela graça de Deus. Por exemplo, servir o próximo, por exemplo, ter comunhão com os nossos irmãos, por exemplo, ouvir a pregação do Evangelho, por exemplo, pregar o Evangelho, entre outras coisas, tá bom? Mas o que realmente significa igreja local? Eu trago para vocês 2 conceitos. O primeiro conceito do Mark Dever, o segundo conceito do Jonathan Leeman. Segue os conceitos. A igreja local é um corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas apenas pela graça de Deus, tão somente para a sua glória e por meio da fé em Cristo somente. Então, uma igreja local é a reunião de pessoas que confessam Jesus Cristo como Salvador e entendem que a salvação foi pela graça para a glória de Deus. Então há um elemento da confissão, do credo aqui, tá bom? Mas não só isso, o Dever fala de evidência de que foram salvas. Então não é apenas uma confissão, mas também uma vida que está de acordo com essa confissão, tá bom? Não é uma coisa que deve ser separada. Falar uma coisa certa e viver de maneira, às vezes, totalmente contrária àquilo que se é confessado, tá bom? Então, a nossa confissão de fé, a nossa crença, ela é a base da nossa vida. Isso que ele está falando aqui. Tem um conceito também do Jonathan Leeman para a gente. A igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo, tá? Agora o Jonathan Leeman traz esse elemento da reunião, da comunhão numa igreja, num prédio ou em casa, mas aqui especificamente ele está falando da reunião na igreja, de pessoas que se reúnem regularmente em nome de Cristo, por causa de Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo, tá bom? Por que eles se reúnem? Aí o Jonathan Leeman continua. Para confirmar e supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática de suas ordenanças. Então, um dos objetivos dessa reunião é confirmar e supervisionar legitimamente todos, a partir da pregação e da participação nas ordenanças, tá bom? Então, esses 2 conceitos eu trago para vocês. Okay? Continuando, existem textos no Novo Testamento que mostram a igreja como retratada, tá, por grupos específicos e identificáveis de pessoas, tá? Eu vou citar alguns textos daqui a pouco para vocês. Mas a partir de Jerusalém,
e a gente lembra da pregação do apóstolo Pedro, tá? Atos capítulo 2, versículo 47. Pessoas foram convertidas, Atos 2:47, Atos 4, verso 4, tá? E a partir daí, pessoas foram reunidas em grupo, tá? Atos 5, versos 11 e 12. A igreja era perseguida, mas a igreja proclamava a verdade, a igreja ganhou discípulos no poder do Espírito Santo, aplicando a obra de Jesus Cristo em Samaria, Damasco, Lida, Jope e Cesareia. Quando a gente chega no capítulo 9 de Atos, a gente tem a conversão de Saulo, né, o apóstolo Paulo. E então a gente tem um crescimento da igreja para as bandas da Síria, Ásia Menor e outras regiões. Em Atos capítulo 11, em Antioquia, os discípulos de Jesus Cristo são chamados de cristãos. Falando ainda de Paulo, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, e ele planta igrejas em Chipre, na Ásia Menor, incluindo Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, Atos 13, verso 4, Atos 14, do verso 20 ao verso 23. Continuando o crescimento da igreja, a gente tem a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele planta a igreja em Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto e Éfeso. Atos capítulo 15, do verso 36 até o capítulo 18, verso 22. Então temos a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele retorna pelos lugares que ele passou, plantando igrejas, agora com o objetivo de fortalecer essas igrejas. Atos capítulo 18, verso 23, até Atos capítulo 21, verso 26. Bom, eu falei ainda há pouco que a igreja local ela era identificada por grupos de pessoas que demonstravam características específicas, tá bom? A igreja era conhecida de maneira coletiva. Bom, alguns textos. Atos 8, verso 3. Saulo assolava a igreja. No caso, ele perseguia os cristãos. Atos 11, verso 22. Essas notícias chegaram à igreja, cristãos reunidos, pessoas reunidas. Atos 11, 26, Barnabé e Saulo reuniram-se com a igreja, reuniram-se com pessoas que confessavam a Jesus Cristo como Salvador. Atos 12, verso 1, Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, mais uma vez, pessoas que amavam o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Atos 12, verso 5, a igreja orava com determinação, ou seja, os irmãos oravam com determinação. Atos 14, 27, eles reuniram a igreja. Atos 15, verso 3, a igreja os acompanhou pelo caminho. E ainda Atos 15, verso 4, foram bem recebidos pela igreja. Então, no Novo Testamento, a igreja era o conjunto de pessoas que depositaram fé em Jesus Cristo e se reuniam por causa dessa fé, ok? Mas qual era a dinâmica, então, de uma maneira mais clara, da membresia de igreja local no Novo Testamento? Bom, aqui tem um conceito do Jonathan Leeman pra gente que é bem interessante. Ele diz o seguinte: os indivíduos eram batizados, né? Eles confessavam a Cristo como Salvador, logo após eles eram batizados como evidência da conversão e inserção ali naquele grupo de cristãos que era a igreja local, e em seguida se reuniam para ouvir o ensinamento dos apóstolos. Então, conversão, batizado, que é uma evidência dessa conversão, né? E uma obediência à orientação do Senhor e orientação apostólica. E terceiro, agora, a instrução. Eles se reuniam para serem instruídos na doutrina dos apóstolos. Olha o que acontecia logo em seguida. A partir daí, os cristãos orientavam sua vida em função uns dos outros. Alimentação, oração, agendas, decisões financeiras e patrimoniais e suas provisões para as viúvas ou as pessoas mais necessitadas. Então, eles eram convertidos, batizados, orientados pela palavra de Deus e em seguida orientavam suas vidas em função dos outros irmãos. Isso envolvia orações, decisões financeiras e muitas outras coisas. Então, a partir daquele momento, eles não viviam a parte da igreja. Eles não se reuniam apenas para cultuar.
mas eles tinham uma comunhão, tá? O Spurgeon diz o seguinte: aqueles que se convertiam em cristãos se entregavam primeiramente ao Senhor e logo em seguida se entregavam à igreja. Bom, eu sei que existem exemplos de pessoas que, por conta de um regime estabelecido onde ele mora, sabe, um regime totalitário, contra o cristianismo, contra o evangelho, é possível que essa pessoa não consiga se reunir em uma igreja local, tá? Mas isso é exceção, e a gente pede para que Deus fortaleça esses irmãos e conduza esses irmãos na força da sua graça, tá bom? Mas de maneira ordinária, todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e direcionados para o Senhor são direcionados também para a igreja do Senhor, tá bom? Então, no Novo Testamento, a gente aprende que existia sim igrejas locais, existiam sim grupos identificáveis de pessoas que eram convertidas, batizadas e ouviam a doutrina apostólica e orientavam suas vidas agora em função dos outros cristãos também, ok? Beleza, então vamos para o primeiro ponto aqui, primeira parte do nosso estudo. É necessário se envolver com a igreja local, tá? Nós já trabalhamos um pouco isso na introdução, mas eu quero dizer mais uma vez que o Novo Testamento presume que os cristãos eram membros de igrejas locais. Eu falei ainda há pouco, pessoas eram convertidas, depois batizadas, depois eles se reuniam em uma membresia de igreja local. Eu acho que um texto interessante para ilustrar isso que eu estou falando é Atos capítulo 2, tá? E aí você pode abrir sua Bíblia. Atos capítulo 2, versos 41 e 42. Atos 2, versos 41 e 42. Diz assim a palavra de Deus: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles foram convertidos a partir da pregação da palavra de Deus, e depois foram batizados, e logo em seguida foram direcionados a ter comunhão com outras pessoas que haviam experimentado o novo nascimento, que foram batizadas também. Então, se entregaram ao Senhor e se entregaram à igreja do Senhor. No Novo Testamento também nós temos vários escritos direcionados a igrejas locais. Por exemplo, Colossenses 4, verso 16. Paulo escrevendo à igreja que se reunia ali na cidade de Colossos. Havia uma membresia de igreja, tá bom? E uma vez lida esta epístola perante vós quem? Os membros da igreja de Colossos, tá? Providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, outra membresia aqui, e a dos de Laodiceia, leia igualmente perante vós, ok? Vocês podem ler também 1 Timóteo 3, versos 14 e 15. Outra coisa aqui que mostra que o Novo Testamento presume que os cristãos eram membros de igrejas locais. Paulo plantou diversas igrejas em várias cidades, tá bom? Hebreus 13, verso 7, fala que devemos obedecer aos pastores, e aqui, como na carta de Tito, parece que haviam presbíteros específicos em determinadas igrejas. Paulo, em Colossenses 3,16, vocês podem ler também, ele fala de uma adoração corporativa, tá? Corporativa. Além disso, eu diria que é importante porque nos ajuda a crescer em santidade. O texto de Hebreus diz que nós devemos nos estimular uns aos outros, ao amor e à prática de boas obras. O texto de Colossenses fala algumas vezes sobre imperativos como aconselhai-vos mutuamente, entende? Então envolve essa comunhão, envolve esses relacionamentos. E na igreja local nós somos discipulados, nós somos orientados, nós somos corrigidos, nós somos confortados, nós somos confrontados. O evangelho nunca foi pensado, vamos dizer assim, ou pelo menos nos termos das escrituras, para viver de maneira solo. Eu não caminharia bem se eu não tivesse os meus irmãos, e nem você.
ok? Então, a igreja local, membresia é importante para que a gente cresça no processo de santificação. E também é importante porque é uma demonstração de amor a Cristo. Jesus Cristo amou a igreja, não é verdade? Nós que fomos amados pelo Cristo, devemos amar a quem ele amou, ou seja, a igreja. Nesse sentido, o Jeffrey Johnson escreveu um livro sobre igreja e ele diz assim: ao amar a Cristo, somos chamados a amar a igreja, tá bom? A igreja. Então, é necessário sim se envolver com a igreja local, não só para o benefício dos meus irmãos, mas também para o meu benefício, para o meu crescimento, tá? Falar sobre a importância de ser membro de uma igreja local ainda, tá? Não só a necessidade, mas é bem importante. Primeiro, para assegurarmos a nós mesmos. Nós temos orientações, mandamentos na palavra de Deus. Como sabemos se estamos guardando os mandamentos do Senhor? Você conseguiria verificar mandamentos como amar o próximo se você não estivesse dentro de uma igreja local? Por exemplo, eu vou para o texto aqui de João. João capítulo 14. João 14, versículo 21. Respondeu Jesus. Não, versículo 21, perdão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, tá bom? Então esse é o mandamento. Agora vamos caminhar um pouquinho mais aqui em João. João capítulo 15, versos 10 e 14. João 15, versos 10 e 14. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Agora 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, tá? Agora volta um pouquinho para João 13, verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Agora, se guardamos os mandamentos do Senhor, se não nos envolvemos com a igreja local, com outros irmãos, por exemplo, fica mais evidente ainda, 1 João, capítulo 4, verso 20. Mais evidente a necessidade de estarmos numa igreja local para sabermos se estamos seguindo Jesus Cristo realmente, somos convertidos realmente, né? 1 João 4, 20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, como saberemos se amamos as outras pessoas? Se não nos relacionamos com as outras pessoas. Isso é bem importante para a gente. Então, pertencer à igreja local é um reflexo de que pertencemos a Cristo. É importante também porque, no contexto de igreja local, nós somos edificados e edificamos para que testemunhemos, né, sobre o Evangelho de Jesus Cristo entre as nações, tá bom? A própria igreja de Filipos era uma igreja que cooperava na proclamação do Evangelho, com o apóstolo Paulo, por exemplo, tá? É importante também ser membro de igreja local para denunciar evangelhos falsos. Pertencer a uma igreja local, saudável, é claro, nos ajuda, tá bom? Nos ajuda, como comunidade, a testemunhar do verdadeiro evangelho e combater as falsas doutrinas. Nos ajuda também a comunicar o verdadeiro evangelho para as pessoas perdidas, tá bom? Então é muito importante ser membro de uma igreja local. Também é importante para edificar a igreja. Pertencer a uma igreja local nos ajudará a entender esse aspecto corporativo, comunitário do cristianismo. E o Mark Dever faz uma pergunta que, para mim, é uma das perguntas mais importantes quando eu penso em igreja local. Ele diz assim: você entende que seguir a Cristo envolve fundamentalmente a maneira como você trata as outras pessoas, em especial aquelas que são membros de sua igreja? Você tem noção disso, que seguir a Cristo é uma parte considerável dessa afirmação?
significa como nós tratamos as outras pessoas. Daí você percebe o quão importante é pertencer a uma igreja local, tá? Então, primeiro, eu mostrei para vocês que membresia de igreja local tem fundamentação bíblica. Segundo, tentei mostrar alguns pontos que demonstram a importância de ser membro de uma igreja local. E terceiro, eu quero falar agora sobre as responsabilidades e deveres dos membros de igreja local, tá bom? O James Renihan, ele escreveu um livro sobre os nossos pais batistas ingleses entre o século 17 e 18, e ele fala especificamente sobre os primórdios da eclesiologia batista ali na Inglaterra, tá bom? Na prática. E ele mostra que essas responsabilidades nessas igrejas dos nossos pais poderiam ser resumidas em duas categorias, tá bom? Primeiro, deveres positivos e segundo, sanções a serem aplicadas se um membro deixasse de cumprir esses deveres positivos. Alguém que detalhou isso foi um dos nossos pais, um dos pastores batistas mais conhecidos, o Benjamin Kitt. Ele dividia em duas partes os deveres positivos. A primeira parte é relacionado com os pastores, da membresia, dos membros em relação aos pastores, e do membro em relação aos outros membros da igreja local, tá bom? Sobre o relacionamento com o pastor, o que a membresia deveria fazer? O que era exigido da membresia? Orar pelos pastores, ter uma estima reverente em relação aos pastores, serem submissos aos pastores, claro que se os pastores fossem fiéis à palavra de Deus, vindicação das censuras dos oponentes, ir até eles em tempos difíceis, sustento financeiro adequado, apego em tempos de provação, participação das reuniões convocadas pelo pastor. Isso era pré-requisito para ser membro de uma igreja local e permanecer membro da igreja local. Ou seja, se a pessoa deixasse de participar das reuniões convocadas pelo pastor, isso fosse uma constante na vida desse membro. Claro que conversaria uma vez, conversaria duas vezes, mas se continuasse com o problema de ausência, tá? A pessoa não ficaria mais no rol de membros, tá bom? Em relação aos demais membros, um membro de igreja local deveria ser submisso à igreja local, tá bom? Esse membro deveria lutar pela paz, pela unidade e doce concordância. Esse membro deveria seguir as escrituras para a resolução dos problemas. Então, em alguma divergência na igreja local, a igreja não queria ouvir os achismos, mas aquilo que a Escritura ensina. E por último, imparcialidade no exercício da disciplina. E aqui a gente fala mais sobre o governo congregacional, tá? Que vai ser o tema do nosso próximo estudo, na próxima quinta-feira, tá bom? Bom, o Jeffrey Johnson também escreveu um livro, eu citei ainda há pouco, sobre igreja, e ele falou sobre as prioridades da membresia de igreja local, tá? Que podem ser sumariadas em três partes. Primeira, unidade. Segundo, pureza. E terceiro, verdade, tá? Então, todo membro de igreja local deve atentar para isso agora. Primeiro, deve lutar pela unidade. Para lutar pela unidade, o membro deve participar ativa e fielmente. Romanos 12, verso 5. Deve se envolver com a igreja local. Então, o envolvimento com a igreja local não ficou apenas sob a responsabilidade de um líder de igreja local, é de todos os membros participar ativa e fielmente. Fielmente. Infelizmente, existem muitas pessoas que são na igreja pensando que a única coisa que devem fazer é ouvir o sermão ali e dar os dízimos e as ofertas e ponto final. Mas não é assim. Segundo, servir uns aos outros. Quando a gente serve, a gente fortalece a unidade da igreja. Romanos 12, do verso 3 ao 8, vai falar sobre esse diaconato, não como um ofício, tá? Mas como uma prática de vida. Nós somos chamados para servir uns aos outros. E aí você pode pensar em várias maneiras que você pode servir o seu irmão, por exemplo, orando,
ajudando em alguma necessidade financeira também, visitando quando ele estiver enfermo, e tem uma série de coisas que você pode servir o seu irmão, estudando a palavra, instruindo o seu irmão, orando com o seu irmão e por aí vai. Amar e honrar uns aos outros é um dever nosso. Para fortalecer a unidade, devemos amar e honrar as pessoas, sabia? Ter as pessoas em autoestima, ok? Também o Jeffrey fala sobre pureza. A nossa atitude ajuda a fortalecer a pureza da igreja local. Primeiro, a gente tem que ter vidas santas. Como eu falei lá no conceito do Dever, a igreja local é o conjunto de pessoas que foram salvas pela fé em Jesus Cristo. Isso é o dom da graça de Deus para a glória de Deus, mas não apenas pessoas que confessam, mas pessoas que evidenciam que foram salvas. Então, essa parte aqui fala de pureza de vida também, a pureza no falar, pureza no agir, no casamento, nas redes sociais, na maneira de se vestir, enfim, santidade. Isso ajuda a estabelecer a pureza da igreja. Estimular os outros à santidade, tanto vida como palavras. Hebreus 10, 24 vai falar sobre a nossa capacidade, a nossa responsabilidade de ajudar outras pessoas a crescerem em santidade, tá bom? Também participar das ordenanças, participar da ceia, por exemplo, tá bom? E cumprir a disciplina da igreja local, se submeter à disciplina da igreja local. Existem muitas igrejas que passam por brigas feias, porque outros membros são bem passionais em relação ao erro do outro irmão, da outra irmã, entendeu? E acabam tentando resolver um problema não conforme as escrituras, mas conforme os seus sentimentos, tá bom? É claro que a gente tem que exortar em amor, mas a gente tem que corrigir, a gente tem que direcionar. Uma das marcas de uma igreja bíblica é a disciplina eclesiástica, é tratar o pecado do outro, não para massacrar o outro, mas para que ele entenda que todo pecado é contra Deus, é desonrar a Deus, isso afeta ele mesmo, sua família, a própria igreja local, o testemunho da igreja local, entende? Ok, então ele fala de pureza de vida. O Jeffrey diz assim, olha, a fé deve ser demonstrada de forma tangível para que alguém possa se unir a uma igreja local. Então, uma pessoa que é candidata à membresia de uma igreja, ela precisa evidenciar que foi salva. E também ele fala sobre a verdade. Nós devemos confessar a verdade, ou seja, crer no verdadeiro evangelho. Então, se alguém não crê no evangelho apresentado nas escrituras sagradas, é alguém que não deve ser aceito na membresia de igreja local. Na verdade, essa pessoa tem que ser evangelizada. O membro tem que estudar a palavra de Deus. Então, o dever e o prazer de estudar a palavra de Deus não é só meu ou dos líderes da igreja, mas de todos os irmãos, deve ser. Devemos compartilhar a verdade também, compartilhar no contexto de igreja local e compartilhar também com não convertidos, tá? E também apoiar financeiramente a verdade, como, mais uma vez eu digo, o exemplo ali da igreja de Filipos, ok? Então, nós temos vários deveres, e eu vou citar aqui rapidamente. Deveres para com outros membros, nós devemos amar uns aos outros. Eu vou passar esse material aqui para vocês, tem uma série de citações aqui, eu acho que é importante vocês lerem com cuidado, com tempo e paciência. Devemos tratar os outros como membros da mesma família, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 12. Devemos ser sensíveis ao outro, né, em relação ao outro, Romanos 12, verso 15. Cuidar uns dos outros física e espiritualmente, Hebreus 13, verso 16, Romanos 12, verso 13, Tiago, capítulo 1, verso 27. Essa é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro cristianismo, cuidar uns dos outros também. Supervisionar e prestar conta uns aos outros. Então, eu devo me envolver com a igreja local, eu devo saber como meu irmão está caminhando e devo também me submeter a esse exame por parte de outros irmãos. Tá? Então, quem é membro de uma igreja local deve estar preparado para prestar conta de sua vida. Então, é importante saber quem é você dentro e fora da igreja local. Devemos trabalhar para edificar uns aos outros, devemos desenvolver os nossos
Devemos desenvolver os nossos dons, tá bom? Devemos desenvolver os nossos dons para que a igreja seja edificada. Devemos suportar uns aos outros, nos afastar daqueles que querem destruir a igreja local. Devemos lutar pela fé evangélica e ser exemplos uns para os outros. Esses são os deveres de maneira geral ali, relacionado à congregação. Deveres para com os nossos líderes, né? Esses homens devem ser homens respeitados e devem ser honrados. Devemos ouvir as instruções do pastor, essas instruções devem ser ouvidas e obedecidas, a menos que contradigam a boa palavra de Deus, tá bom? Hebreus 13, versos 17 e verso 22. Devemos sustentá-los materialmente, devemos lembrar dos nossos líderes e imitar a fé e o viver desses líderes. Olhem para os líderes de vocês. Devemos orar por nossos pastores e ajudar da maneira que nós pudermos ajudar. Tá? Em relação à igreja, na verdade o primeiro ponto era em relação a um membro específico, individual. Segundo ponto, em relação à liderança, aos pastores. Terceiro ponto, em relação à congregação. O que é exigido de nós enquanto membro de igreja local? Devemos frequentar regularmente. Hebreus 10, verso 25. Atos 2, versículo 42. Nós devemos garantir que um ministro da palavra qualificado pregue, tá? Quando nós estivermos falando sobre o governo de igreja, em Gálatas capítulo 1, especificamente o verso 8, Paulo mostra que a igreja é responsável se um falso evangelho está sendo pregado ali. Então é um dever nosso, enquanto membros de uma igreja local, garantir que um ministro capacitado do evangelho pregue o santo evangelho. Proteger e definir a membresia de uma igreja. Aí eu lembro de Mateus capítulo 18, verso 17. Então, se alguém tem alguma divergência dentro da igreja local e você procura essa pessoa, ela não quer pedir perdão, ela não quer restabelecer a amizade, a comunhão, então tem todo um processo, e se a palavra de Deus não convencer aquela pessoa de se arrepender e estabelecer a comunhão, essa pessoa tem que ser tirada do hall de membros. Então a membresia é importante para, a partir da palavra de Deus, orientar ou tomar as decisões corretas sobre quem deve ficar e quem não deve ficar no hall de membros, né? Administrar com fidelidade os dons que lhes foram confiados. Então, você precisa servir a igreja com os dons que Deus deu para você, é um dever seu e também é um privilégio. E garantir que a mensagem do evangelho seja proclamada nas diferentes esferas da sociedade. Então, nós fazemos isso nos colocando à disposição, fazendo o trabalho, ajudando financeiramente, orando por aqueles que pregam o evangelho, enfim, isso faz parte dos nossos deveres, tá bom? Outra parte do nosso estudo aqui. As características que todo membro de igreja local deve apresentar. Então, o que nós devemos fazer exatamente como membros de uma igreja local? O que nós devemos ter em nosso caráter, em nossas atitudes, para que a igreja local seja edificada, tá bom? Tem uma citação para a gente aqui. A saúde da igreja local depende da disposição de seus membros para inspecionarem seu coração, corrigirem sua maneira de pensar e dedicarem-se à obra do ministério. Então, tudo aquilo que você faz reflete na igreja de maneira positiva ou negativa. E você é muito importante, por assim dizer, na igreja local, tá bom? Quais são as características, então, de um membro de igreja local saudável? Primeiro, ter prazer em ouvir a pregação da palavra. É alguém que deseja ouvir a palavra de Deus, ouvir a explicação da palavra de Deus. Ele é alguém que quer aprender o significado do texto pregado para que sua vida seja direcionada, seja norteada pelo santo livro, tá? E ser um ouvinte apaixonado, dedicado e fiel da pregação da palavra tem algumas consequências positivas na vida da gente. Primeiro, nos faz ter fome da palavra de Deus, nos torna mais familiarizados com a Santa Escritura. A partir do momento que a gente ouve um pregador fiel da palavra e a gente está ali dedicado
e a ouvir a palavra com reverência, tá? Buscando o Senhor para que o nosso entendimento seja esclarecido. Irmãos, isso é tão importante, a gente vai criando amor pela palavra, desejo de estudar a palavra. Isso vai se refletir, por exemplo, na nossa casa. A gente volta para casa e o texto pregado, que a gente fez anotações, eu indico isso, faça anotações. A gente vai ruminando aquilo, a gente vai meditando na palavra e o desejo de aprender mais e mais vai crescendo dentro de nós. Também nos ajuda a reordenar e direcionar nossas vidas. A partir do momento que a gente entende e crê na pregação da palavra de Deus, as prioridades da nossa vida são as prioridades de Deus, tá? Então, quando a gente pensa em família, quando a gente pensa em política, quando a gente pensa em educação e qualquer outra coisa, nossa vida tem a pregação da palavra, a própria palavra, como a juíza final sobre tudo que pensamos e fazemos. Então, nossa vida é reordenada, redirecionada. Nos prepara para proteger o evangelho, tá? Então, a gente não admite o falso evangelho e os falsos pregadores. E aqui é um ponto importante. É estranho perceber que muitas pessoas em igrejas ouvem falsos mestres com suas falsas doutrinas como se estivesse ouvindo o evangelho mais puro de todos. Isso é estranho, tá? Talvez seja um traço no caráter de alguém que não ama a pregação da palavra de Deus, tá? Somos unidos em entendimento e propósito, tá? Então, quando a gente tem prazer na pregação da palavra de Deus, não é minha vontade que é estabelecida dentro da igreja local, porque às vezes a gente confunde nossa vontade, nosso querer, com a vontade de Deus, tá bom? Eu acho que aqui nós temos um dos grandes problemas na visão de muitas pessoas sobre congregacionalismo, tá? Porque às vezes se estabelece uma assembleia para decidir determinado assunto e na assembleia o nosso coração às vezes fala mais alto do que a palavra de Deus, quando na verdade a assembleia administrativa, tá, é a consequência de relacionamentos centrados na palavra de Deus, de um coração que é orientado pela palavra de Deus. Tá? A Assembleia deve ser um dos aspectos do nosso discipulado cristão, da nossa vida em comunidade centrada na palavra de Deus. Então, quando nós temos membros que amam ouvir a palavra de Deus, que desejam entender o significado daquele texto bíblico e obedecer aquele texto bíblico, então nós seremos pessoas unidas em entendimento e propósito dentro da igreja local. Mas o que nós podemos fazer para cultivar esse hábito, né, de ter prazer em ouvir a pregação? Pronto. A gente tem que meditar na passagem que foi pregada, tá bom? Então, quando o pastor estiver pregando, anote o texto bíblico, o tema da passagem, divisão do sermão, os princípios, tá bom? Anota, separa um caderninho para isso. Quando voltar para casa, tira um tempo, 1 hora, 30 minutos para voltar ali, ler o texto, tentar tirar verdades, aplicar em sua vida, orar a partir daquilo que você aprendeu. Isso é meditar, trazer à memória diariamente aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado. Segundo, compre bons livros, tá? Então, você tem livros excelentes, uma linguagem acessível também, não só livros academicamente falando, sabe? Muito científico e muito profundo. Tem livros profundos e ao mesmo tempo com uma linguagem acessível, comentários bíblicos, livros que te ensinam a ler a Bíblia de uma maneira panorâmica, que te apresentam um contexto, algumas bíblias de estudo também que são boas para a gente crescer no entendimento da palavra de Deus. Devemos conversar e orar juntos com outros irmãos sobre o assunto do sermão, tá? Então seria interessante, depois desse tempo aí de isolamento social, tirar um tempo com outros irmãos para orarmos por aquilo que foi pregado, para que Deus aplique as verdades nos nossos corações, para que a gente viva aquelas verdades, ok? Viver o sermão durante a semana, isso é importantíssimo. É bom também tirar as dúvidas com o pastor sobre qualquer parte do sermão que você não entendeu. O pastor fica muito feliz com isso, né? Irmão, pastor, eu queria que o senhor me explicasse melhor aquele ponto do sermão.
Isso traz satisfação para os nossos corações, né, para os pastores. E, bom, segunda característica aqui, conhecer os caminhos de Deus, tá? Conhecer a teologia bíblica. Todos nós somos teólogos, todos fazem teologia, tá? Até aqueles que dizem que Deus não existe. Então, teologia bíblica leva em consideração a ordem canônica das Escrituras e trata as Escrituras como uma grande história, a grande história de Deus redimindo o seu povo por meio do seu Filho bendito e através da obra e da aplicação da obra de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, tá bom? Então, um membro de igreja local precisa desejar conhecer os caminhos de Deus, precisa desejar conhecer a Deus nas Sagradas Escrituras. Então, ser um teólogo bíblico é desejar conhecer a Deus, é desejar conhecer o plano redentivo, tá? E aqui tem 2 pontos que podem produzir muitos frutos em nossas vidas, tá? Esses 2 pontos, na verdade, que eu falei ainda há pouco, podem produzir bons frutos nas nossas vidas, ou seja, conhecer a Deus e o plano redentivo. Primeiro, a gente começa a reverenciar Deus, ter uma visão correta de Deus, vai nos fazer responder de maneira correta a esse Deus glorioso. Segundo, nós vamos abandonar as falsas ideias sobre Deus e sobre o plano redentivo. A igreja é protegida contra as controvérsias doutrinárias, tá bom? Porque a gente entende o texto bíblico, a história da redenção, a teologia a partir das Escrituras Sagradas, o conhecimento profundo do Evangelho e da evangelização também, ok? Terceira característica, um membro de igreja local deve ser cheio do Evangelho, deve conhecer o Evangelho, estudar o Evangelho, tá? Ver o Evangelho, tá? Voltar, ruminar as verdades do Evangelho diariamente, pregar o Evangelho para si mesmo, tá bom? Diariamente também, a graça de Deus, falar sobre pecado, falar sobre redenção, falar sobre novo céu e nova terra, sobre a obra de Cristo, sobre a humanidade de Cristo, sobre a divindade de Cristo e etc, tá bom? Ouvir o Evangelho e pregar para nós mesmos o Evangelho, isso é muito importante, tá? Orar e pregar o Evangelho estimula cada área da nossa vida, tá? Direciona cada área da nossa vida, Terceira característica, né? A gente estava falando ainda há pouco, ser alguém cheio do Evangelho, né? E orar e pregar o Evangelho para nós mesmos. Isso estimula cada área da nossa vida, nos direciona em cada área da nossa vida. E também, alguém cheio do Evangelho tem o desejo de compartilhar o Evangelho também com outras pessoas. É claro, quarta característica, que na verdade é a primeira, ser alguém que nasceu de novo, tá? Então, como você sabe que alguém nasceu de novo? Essa pessoa, a gente tem que conhecer o que essa pessoa entende sobre a conversão, se o conhecimento dela é um conhecimento bíblico, tá? Então, na Bíblia, a gente aprende que o homem é pecador, que o homem precisa de um novo coração, ou seja, precisa ser convertido. E a partir daí nós observamos uma mudança sobrenatural. Alguém escreveu o seguinte: a conversão é uma mudança radical de uma vida servil, de seguir o pecado, para uma vida livre de seguir e adorar a Deus, tá? Então você deve fazer as seguintes perguntas para você mesmo. Você vive na luz ou nas trevas? 1 João capítulo 1, do verso 6 ao verso 7. Você ama a Deus? Você ama outros irmãos? 1 João capítulo 3, versos 14 e 15. Você tem perseverado na fé cristã? 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. A partir das suas respostas, você vai conseguir identificar se você é convertido ou não. Tá bom? Outra característica aqui de um membro de igreja local é alguém que anuncia o Evangelho. Todo membro de igreja local deve anunciar o Evangelho, dizer às pessoas que a conversão exige arrependimento, fé e que terá um custo também. Deve dizer às pessoas que elas precisam se arrepender e ter fé em Cristo o mais rápido possível, tá bom? Dizer às pessoas que a conversão vale a pena, tá? Vale a pena. Na verdade, é o único caminho que traz verdadeira alegria e que nos reconcilia com Deus. A gente deve usar as Escrituras, tá? E devemos ter vidas que refletem a mensagem que proclamamos pela conversão das outras pessoas.
Outra característica que todo membro de igreja local deve ter: ele deve ser comprometido com a igreja local. Já falamos bastante sobre isso, mas continuaremos a falar porque isso é importante, porque muita gente não tem compromisso com a igreja local. Muita gente vai um domingo para a igreja, passa 3 domingos sem ir, não frequenta a reunião de oração, não frequentam os cultos de doutrina, até mesmo online, até mesmo via YouTube ou outros aplicativos. Existem pessoas que ainda assim, dentro de suas casas, não participam do culto da igreja, não participam das atividades da igreja. Então, deve frequentar regularmente, Hebreus 10, versos 24 e 25. Deve lutar pela paz na igreja, Romanos 14, 19. Servir o próximo buscando edificação mútua, Efésios 4, do verso 11 ao verso 16. Falar a verdade em amor, tá? Suportar os desapontamentos, frustrações, perdas, ataques e outras coisas, Romanos 15, verso 1, e apoiar a obra do ministério com o seu tempo, com o seu dinheiro e com os seus dons. Outra característica de um membro de igreja local que ajuda a edificar a igreja: deve aceitar a disciplina bíblica, tá? É alguém que recebe a palavra com mansidão, é alguém que aceita humildemente a correção dos outros, é alguém que se preocupa com a aplicação da disciplina bíblica na igreja local, tá? Outra característica: é alguém humilde, é alguém que honra os presbíteros da igreja, é alguém que demonstra amor pelos seus líderes, é alguém disposto a aprender, tá? Outra característica aqui, irmãos: orar constantemente. Paulo ensinou isso aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Orar sem cessar. Então, o membro de igreja local deve batalhar junto com sua igreja em oração. Orar no Espírito, ou seja, orar direcionado pelo Espírito, pela palavra do Espírito. Devemos orar pelas nossas lideranças, pelos crentes da nossa igreja, de outras igrejas, pelas autoridades constituídas, pela conversão dos perdidos e outras coisas mais, ok? Então a gente vai para o último ponto aqui, tá? Isso aqui é retirado de um livro, tá na bibliografia, tá bom? Maneiras de servir a igreja. Podemos cuidar da propriedade ou limpar, né? Cuidar do prédio e limpar, isso é uma maneira de servir a igreja. Mentorear ou incentivar as crianças, discipular as crianças, tá bom? Incentivá-las a participarem dos trabalhos, a aprender mais a palavra de Deus. Visitar alguém que está doente também é uma maneira de servir. Passar um tempo conversando com um membro mais velho, tá? Até mesmo, irmãos, esse tempo aí de isolamento social, tá bom? Muito importante. Eu vi há pouco tempo aqui em um telejornal alguns projetos de pessoas que doam um pouco do seu tempo para fazer videochamada, para conversar com idosos em asilos, entendeu? Eu olhei até um exemplo muito legal de uma mãe e 2 filhas que conversaram com uma idosa em um asilo, casa de repouso, e aquela idosa estava fazendo aniversário naquela ocasião. Então elas cantaram parabéns para ela, enfim, e foi muito, muito legal. Então a gente pode fazer isso via internet, e quando o isolamento social acabar, a gente deve fazer isso com os irmãos mais idosos da nossa igreja. Tocar um instrumento no culto também, cantar, dirigir um culto, ser professor de escola bíblica dominical, ser um recepcionista, ser um diácono, ser um presbítero, enfim, tem realizar, por exemplo, tarefas domésticas de graça para os membros mais necessitados da nossa igreja e que estão impossibilitados, né? E outras coisas mais. No final de tudo, eu deixo vocês com uma citação do Jeffrey Johnson, que para mim, do Joel Bick, melhor dizendo, que é muito importante. É um livro, não tem em português, só está em espanhol, né? É o Membro Fiel de Igreja. Ele diz assim: a forma como tratamos a igreja é a forma como tratamos a Jesus, porque a igreja é o seu corpo. Como você tem encarado esse privilégio de ser membro de igreja local e esse dever de ser membro de igreja local? Eu espero que esse estudo desperte alguns que estão dormindo, que estão com um pensamento equivocado sobre membresia de igreja local, e fortaleça aqueles que estão se envolvendo mesmo, que estão apresentando essas características aqui, que perseverem, que fortaleçam essas características. Então, é necessário se envolver com a igreja local?
Quais são as responsabilidades e os deveres dos membros de uma igreja local? Quais são as características que todo membro de igreja local deve apresentar? Quais maneiras eu tenho de poder servir a minha igreja? Bom, eu tentei apresentar algumas respostas para vocês nesse estudo. Deus abençoe vocês, nós vamos orar agora. Senhor, aplica esse estudo nos nossos corações. Nos ajuda a entender que é importante pertencer a uma igreja local. E que numa igreja local não temos apenas privilégios, temos deveres. Nos ajuda a honrar o corpo de irmãos que o Senhor colocou para que possamos servir e amar, servir com os nossos dons, servir com os nossos talentos, e amar, ajudar, instruir, enfim, nos dedicar com todo amor, com toda responsabilidade e ativamente, Pai. Nos ajuda a entender o que é ser membro de uma igreja local para a glória do Teu nome e para a edificação da igreja a que pertencemos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Até o próximo estudo, tá bom? Nós vamos falar sobre governo de igreja e espero que vocês aprendam mais e mais sobre a admirável igreja, tá? Deus abençoe vocês.